Bem-vindo! Começa agora mais um programa Ecosenado. Veja na edição de hoje. No mês das crianças, a gente mostra que as novas gerações ainda são pouco lembradas nas negociações climáticas. Dentro das decisões de governança climática, é essencial que as crianças entendam a linguagem que está sendo usada ali nos textos de decisão mesmo e participem dessa decisão. É muito importante que quando a gente fale de futuro, nessa mesa que se negocia o futuro, estejam as pessoas que participarão desse momento. Como o monitoramento geológico e climático, além das medidas de proteção e de defesa civil, ajudam na prevenção de desastres ambientais. O risco de haver um desastre é uma combinação entre a ameaça e a vulnerabilidade. Então, também é crucial monitorar as vulnerabilidades. E estudantes do ensino médio criam um couro ecológico com restos de alimentos. Um couro sintético para reutilizar os materiais que nós descartamos diariamente. Nosso objetivo agora também é levar isso para uma escala maior, uma escala industrial. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecosenado. As crianças e os jovens são os que mais vão sentir os efeitos da crise climática, mas ainda tem pouca voz nos espaços onde se decide o futuro do planeta. Um estudo inédito do Instituto Alana, em parceria com a Alaclima, analisou como esses grupos vêm sendo mencionados nos documentos oficiais das conferências do clima, as COPs. Eu converso agora sobre esse tema com a Carolina Maciel, analista de natureza do Alana. Olá, Carolina, bem-vinda ao Ecosenado. Obrigada pela sua participação. Olá, muito obrigada pelo convite, Karine. Para a gente começar, você poderia explicar por que é tão urgente discutir o papel das crianças e da juventude nas negociações climáticas? Eu começo um pouco desse estudo, a falar um pouco desse estudo, a partir de uma das frases que as crianças me trouxeram em um desses momentos de escutativa e de participação. Eles falaram: Carol, nada sobre nós sem nós. Então, nessa mesa de negociação que no presente define futuro, as crianças trouxeram já a sua demanda de participação. As crianças hoje representam aproximadamente 1/3 da população mundial, sendo mais da metade da população em muitos dos países mais vulnerabilizados aos impactos da crise climática, e ainda assim elas seguem afetadas de forma desproporcional e bem específica em função de fatores fisiológicos, de desenvolvimento e contextuais. No Instituto Alana, a gente costuma falar que elas são as mais vulneráveis e vulnerabilizadas. Vulnerabilizadas pelo contexto, que às vezes torna as suas desigualdades ainda mais aceleradas, potencializadas, e tornam as crianças e juventudes mais expostas e menos protegidas diante dos eventos climáticos extremos e de processos de degradação ambiental prolongados. Bom, e no estudo do Instituto Alana e da Alaclima, vocês identificaram 3 grandes momentos no uso de termos como crianças, juventude e futuras gerações nas COPs, né? Um primeiro período foi de 1992 a 2010, depois um crescimento grande de 2011 a 2017 e mais recentemente, de forma mais estratégica, de 2018 a 2024, né? Quais foram os fatores que explicam essas transições? Mudou algo no cenário político, social? A gente percebe exatamente esse crescente de reconhecimento quanto à participação escutativa e à participação efetiva das infâncias, ainda que haja uma lacuna quanto à sistematização do tratamento conferido às crianças nas decisões da UNFCCC. O UNFCCC é o sistema ONU que faz a COP de clima acontecer. Então faltam análises mais aprofundadas sobre os contextos, mas a gente já percebe que alguns marcos jurídicos, alguns efeitos práticos das menções às crianças, principalmente ao longo das conferências das partes, a gente percebe um amadurecimento dessa identificação, dessa análise a menções de crianças, meninas nesse período. E nesse estudo a gente identifica, por exemplo, que em 2009 tivemos um reconhecimento formal de uma constituinte, de um grupo oficial que olha para crianças e juventudes nesse processo das COPs de clima. Em 2010 a gente teve ali a primeira menção
participação a crianças em decisões da UNFCCC. Em 2021, um programa voltado para a capacitação dessas crianças e jovens, entendendo também que sim, eles são os mais impactados pela crise climática, mas eles também são agentes de transformação. Eles também estão do outro lado dessa moeda, multiplicando conhecimento, multiplicando solução e carregando esse papel de olhar para o futuro no presente, já que eles são os mais impactados no presente e herdarão esse futuro mais que todo mundo. Em 2023 e em 2024, acho que um dos dois maiores avanços que nós tivemos foi a criação de um cargo específico na presidência da COP, voltado para o olhar às crianças e jovens, que é a PYCC, né? A Juventude Climática tem essa campeã, esse ano sendo a Marcélia Oliveira, desempenhando um papel importante de escuta e participação de crianças. E em 2024, um diálogo especializado sobre crianças e mudança do clima em Bonn, quando a gente tem ali a primeira pré-COP acontecendo, olhando para a COP 30, mas em meado do ano, discutindo um pouco de o que a gente vai falar nas trilhas de negociação. Então isso a gente percebe também que vem mudando aos poucos e com o tempo. Ou seja, além das menções nos documentos, que acaba sendo algo simbólico, ter a voz e a influência real nas negociações, né? Nas implementações, nas políticas. Exatamente. Assim como essa criança uma vez me falou que nada sobre nós sem nós, é muito importante que quando a gente fale de futuro, nessa mesa que se negocia o futuro, estejam as pessoas que participarão desse momento, no espaço-tempo. E as crianças são esse público, né? Que vai herdar esse futuro que a gente constrói no hoje, no cotidiano, no atualmente. Então, dentro das decisões da COP, dentro das decisões de governança climática, é essencial que as crianças entendam a linguagem que está sendo usada ali nos textos de decisão mesmo e participem dessa decisão. Está lá lutando ao lado de crianças do mundo todo, trouxe uma certeza de que nós, não importa onde você esteja, tem mais pessoas lutando com você. Tinha uma pessoa a milhares de quilômetros de mim, sofrendo consequências diferentes da que eu sofria, mas do mesmo problema que eram as mudanças climáticas. A ONU oficialmente reconheceu que o direito da criança, ele é violado por falta de ação climática, e isso abriu portas para uma discussão essencial que está acontecendo ao redor do mundo, que é a pauta do direito da criança e a pauta do meio ambiente, e a pauta do acesso à natureza, e a pauta das mudanças climáticas. Não tem como você querer montar um futuro para a juventude sem que a juventude também tenha uma voz para falar sobre seu futuro. No documento, vocês propõem várias recomendações, né, para qualificar essas citações nos textos de crianças, juventude, nos textos oficiais das COPs, né? Quais são essas recomendações e também quais são os obstáculos para que elas sejam aceitas e implementadas? A gente entende como uma recomendação geral que as crianças tenham consideração primordial em todas as decisões climáticas. Essa é a recomendação geral. E esse termo, consideração primordial, ele bebe muito de uma referência da nossa própria Constituição, que fala sobre as crianças terem prioridade absoluta. Então, esse é o top 1 de recomendações, mas a gente aprofunda para as próprias negociações que acontecem numa COP de clima. Por exemplo, na trilha de adaptação, quando a gente fala sobre como, quem, quando, onde a gente precisa se adaptar para esse futuro que é cada vez mais atingido pela mudança do clima, a gente recomenda consolidar o reconhecimento da infância como um grupo prioritário, olhando para indicadores que sejam dedicados a mecanismos de escuta apropriado, além do financiamento voltado, de fato, para esses espaços onde as crianças estão, que muitas vezes são espaços educativos, né, as escolas, ou espaços comunitários. Na trilha de perdas e danos, que é tudo que infelizmente a gente enquanto sociedade perde ou sofre de danos quando um desastre climático acontece, a gente propõe consolidar a infância como um grupo desproporcionalmente impactado por perdas inclusive não econômicas, que às vezes a gente nem para pensar nessas perdas que não são econômicas. O que é isso? É uma ruptura educacional, por exemplo, né? Quando acontece algum desastre relacionado a ondas de calor, a enchente, a gente percebe cada vez mais crianças ficando um longo período de tempo sem aulas, porque todo mundo se refugia ali na escola, a escola vira um centro para que se receba produtos de higiene, produtos de alimentação. E por fim, existe um termo chamado Agenda de Ação da COP, que está cada vez mais famoso, que a gente sugere uma trilha dedicada à infância, para que a gente consiga agir no aqui, no agora, com o que a gente tem em mãos. Então a gente fala que pode ser, por exemplo, um espaço de institucional próprio, como hubs de escuta, hubs de participação, articulando redes escolares,
escolares, redes comunitárias e redes internacionais também, para que ela se sinta representada e construa as decisões que afetarão ela e seu futuro. E é um ciclo, né? Porque para elas participarem, terem voz, elas precisam primeiro da educação, que às vezes não vem pelas condições ideais, né? Que você citou. Então é um sistema, é complexo, né? Acaba influenciando em todos esses aspectos da vida, né, das crianças e dos jovens. De fato, é um ciclo e diversas pesquisas hoje em dia já trazem dados muito preocupantes. Por exemplo, termos sobre a natureza sumiram em 60% no vocabulário das crianças. Então, nomes de fruta, nomes de árvores, nomes de aves, palavras como musgo, a gente quase não ouve mais, a gente quase não fala mais. Então, isso demonstra um processo ali de perda de experiência da natureza. A gente precisa receitar, e médicos já têm feito isso por diversos lugares do Brasil e do mundo, receitar natureza para as crianças. Isso é bom para as crianças e isso é bom para a natureza, porque é uma troca. A criança precisa da natureza para se desenvolver e a natureza precisa da criança para continuar. E qual é a expectativa de vocês para a COP30, que vai ser aqui no Brasil, nesse aspecto, né? Olha, falando em relação à participação, menção e participação das crianças e juventude. Depois de 4 anos, de 4 COPs, a gente vem com a COP30 num país democrático. Então, o que a gente espera é uma ampla participação da população como um todo, né? E aí a gente pode fazer diversos recortes, mais participação de mulheres, de populações indígenas, de pessoas da Amazônia, já que está acontecendo ali num lugar representativo, que é Belém, ali sendo o coração das Amazônias, né? São muitas Amazônias diferentes, e mais especificamente a participação das crianças. Como a gente já vê esses termos, essas menções a meninas, crianças, futuras gerações crescendo, né? Lá em 1992 e 2010 a gente tinha ali 2 menções só a crianças. E lá em 2018 e 2024 a gente passou para 77 menções. Então a gente vê essa crescente no papel e a gente vê também na prática. É o que a gente espera, que mais delegações de países, de organizações da sociedade civil participem da COP, que a gente tenha a participação de crianças nesse espaço e que ele seja amigável, né? Que a linguagem que esteja ali seja amigável para essa múltipla infância, que é 1/3 da população, mas tem muita diversidade também nesse grupo. Nós estaremos lá, inclusive, com uma delegação de crianças que participa da COP desde a COP do ano passado, da COP 29, e que acompanha as negociações, que busca entender, sim, o que essas negociações trazem de impacto para o seu futuro, como elas podem ser ouvidas. Então, a gente, de fato, espera que essa participação aconteça mais forte, mais significativa, inclusive com a presidência da COP 30 mais ao nosso lado, para entender o que a gente precisa para tornar uma COP amigável para crianças e juventudes. Se a gente estiver maltratando o meio ambiente, ele dá comida pra gente, ele dá água. Então, se a gente maltratar ele não pode dar mais, porque ele não dá, é ele que faz o ar. A ganância e a vontade pelo poder das grandes empresas usam isso como fonte de desmatar e desmatar, desmatar a natureza e prejudicar mais ela, sendo que eles não percebem que um planeta B não existe. As crianças giram de mãos dadas em volta de uma árvore. 13 de outubro marca o Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres e lembra que prevenção salva vidas. Ouvimos o CEMADEM, órgão do governo que monitora ameaças naturais e emite alertas de emergência para todo o país, e especialistas e senadores sobre o combate aos impactos causados por esses eventos. Imagens dos estragos causados pelos desastres. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 1989, para que o mundo não esqueça que ignorar riscos é abrir caminho para tragédias. Com o aumento da temperatura global, chuvas intensas, longos períodos de seca e ventos fortes têm se tornado mais frequentes em várias regiões do planeta. O desafio é tornar as cidades mais preparadas para enfrentar esses impactos. Toda vez que a gente tem um dia, como é o caso agora do dia 13 de outubro, né, que é esse Dia Internacional sobre desastres naturais, é importante porque é uma forma de conscientizar a população para uma temática que cada vez mais chega próximo a eles, né, a todos nós, por causa de mudanças climáticas, por causa de impactos ambientais. Então, é uma forma de chamar a atenção a necessidade da gente se adaptar
a essas mudanças, a esses impactos que estão ocorrendo cada vez mais de forma frequente, cada vez mais com maior intensidade. No Brasil, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, é o principal responsável por acompanhar em tempo real cidades com históricos de enchentes, deslizamentos e secas, emitindo alertas que ajudam a salvar vidas e reduzir prejuízos. O CEMADEM monitora 24 horas por dia, 7 dias da semana, mais de 1.100 municípios que têm riscos para essas tipologias de desastres. E deverá aumentar, inclusive, o número de municípios monitorados até o final de 2026, saltando para pouco mais de 2.000 cidades hoje prioritárias para esse tipo de monitoramento. Para o monitoramento de secas, o centro também monitora a severidade das secas, dos eventos de secas, nos 5.570 municípios que integram o território brasileiro. O professor de Geociências explica que enxergar as causas dos desastres é o primeiro passo para reduzir seus impactos. Primeiro, a gente entender o que realmente é atuação natural, o que é impacto antrópico ou humano nessa história e ajudar a monitorar essas questões e também propor soluções que sejam mais interessantes. A gente, por exemplo, criar cidades que tenham mais capacidade de absorção de água, que tenham uma vegetação que preste serviços naturais de forma muito mais intensa e que o planejamento das cidades seja pensado sob uma ótica ambiental. De acordo com a diretora do CEMADEM, o risco de acontecer uma tragédia vem da combinação entre a ameaça e a vulnerabilidade. O risco de haver um desastre é uma combinação entre a ameaça e a vulnerabilidade. Então, também é crucial monitorar as vulnerabilidades. No que tange, por exemplo, aos desafios para fortalecer a resiliência das cidades brasileiras diante das mudanças climáticas, essa também é uma frente muito importante. Os episódios recentes de enchentes e deslizamentos mostram que muitas regiões ainda enfrentam esses desafios. E o mais premente para mim é o que a gente viveu no Rio Grande do Sul, uma sequência de enchentes, sendo que a do início do ano passado, que foi a mais intensa, ela chegou a destruir uma parte generosa de cidades, né, no estado. E isso mostra o quão não preparados estamos para essas questões. A redução do risco de desastres também depende de leis que fortaleçam a prevenção e garantam responsabilidade em casos de tragédias ambientais. No Senado, parlamentares defendem mudanças na legislação para evitar que crimes como o de Brumadinho se repitam. Nós, por exemplo, temos a experiência da mineração, que o meu estado, Minas Gerais, senador Carlos Viana, Podemos, Minas Gerais. Tivemos 2 desastres absurdos, um deles, inclusive, um crime ambiental, que é o de Brumadinho. As pessoas se lembram, com quase 300 pessoas mortas. A partir desse crime, nós começamos a trabalhar essa legislação mais dura. Por exemplo, a proibição de um tipo de barragem que era a mais fácil de ser feita, que era chamada montante. O que era isso? Eles iam colocando terra em cima de terra e iam aumentando as barragens. Isso ficou proibido, o próprio setor proibiu como forma de prevenção, depois que a legislação começou a tramitar. Portanto, o mais importante é nós entendermos que prevenção é um conceito muito importante, mas legislação ela é necessária para definir as regras. A vida humana não tem preço, né? Quando você tem uma perda de uma vida humana, é irreparável. Então, portanto, todos esses acidentes, esses desastres que são feitos por falta de um planejamento, de um cuidado, com certeza as consequências são muito grandes. Por isso é extremamente importante o trabalho que seja integrado entre municípios, o Estado, a União, para evitar desastres previsíveis. Esse que é o pior. Desastres previsíveis que acontecem e que tiram a vida de muita gente, como o rompimento de barragens, as enchentes, as derrocadas de encostas. Eu normalmente uso uma frase, uma fala do Ariano Suassuna que eu gosto muito. Ele dizia Batista, que o otimista é um tolo, de Geociência da UNB. O pessimista, um chato. O bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu sou um realista esperançoso. Eu trabalho, eu monitoro, eu verifico o que está acontecendo, mas eu tenho esperança de que a gente consiga reverter.
Confira agora destaques do que aconteceu no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Animação com hexágonos e imagens da fauna e flora. Giro Ambiental. O presidente Lula esteve no Pará, onde visitou e inaugurou obras. Durante a agenda no estado, ele reforçou a importância da realização da COP30 em Belém. Eu sei os problemas de Belém, sei o problema de drenagem, sei o problema da pobreza. Mas veja, por que nós aceitamos o desafio de fazer a COP lá? É porque é preciso mostrar para o mundo o que é a Amazônia e o que é o Pará. Não vai ser a COP do luxo, é a COP da verdade. Em que nós queremos saber se os presidentes do mundo estão preocupados com a questão climática. A encíclica Laudato Si, um documento do Papa Francisco que traz um apelo à preservação ambiental no mundo, completou 10 anos. Durante a conferência que celebrou a data, o Papa Leão XIV destacou a necessidade do envolvimento de todos no combate às mudanças climáticas e a necessidade da sociedade e das organizações cobrarem os governos por ações efetivas em prol do meio ambiente. Habitamos no mesmo planeta do qual devemos cuidar juntos. Renovo, portanto, um forte apelo à unidade em torno da ecologia integral e pela paz. A ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, discursou no evento reafirmando a importância dos países se comprometerem com o Acordo de Paris. Nós já temos as respostas técnicas. O que falta é o compromisso ético de usar a técnica, o conhecimento em benefício do enfrentamento da mudança do clima, do combate à desigualdade, para que tenhamos um mundo próspero, justo e sustentável. O governo federal sancionou com vetos a lei que cria o Estatuto do Pantanal. O texto trata do uso, da conservação, da proteção e da recuperação do bioma. Os trechos vetados devem ser analisados novamente pelo Congresso. Animação com o desenho do planeta Terra e fundo verde Ecoar. Uma alternativa sustentável ao couro convencional, com possibilidades de várias aplicações, foi criada por alunos do Colégio Mackenzie de Brasília. É o Ecorium. O projeto Ecorium, vocês devem estar se perguntando, o que é Ecorium, né? O eco vem de ecologia e o corium vem do couro em latim. E o Ecorium é nada mais nada menos que um biomaterial derivado do descarte de alimentos domésticos, um couro sintético para reutilizar os materiais que nós descartamos diariamente. Sim, então como que ocorre a produção desse nosso material? Primeiramente, a gente utiliza um gel de base feito utilizando tanto o alginato de sódio quanto a glicerina e depois disso a gente adiciona a matéria orgânica que a gente vai estar reciclando. No nosso caso, a gente fez testes utilizando tanto o pó de café quanto a erva mate. E depois então que a gente teve a produção dessas amostras de base, a gente incorporou outros reagentes para ver como que eles poderiam afetar e mudar as características físicas do material, a resistência dele, a aparência dele. E aí, com base nisso, a gente conseguiu desenvolver amostras muito boas, amostras resistentes, como a, por exemplo, de café com fibra de coco, que no nosso teste de tração chegou a aguentar até mesmo 8 quilos, o que é uma resistência muito boa para um material dessa espessura, dessas características. E mesmo atualmente, a gente ainda desenvolve o nosso projeto. Então, a gente também tem produzido amostras, por exemplo, utilizando o cloreto de cálcio, que é um material que atua tanto como antimofo e também ele ajuda na reação do alginato de sódio, na formação do gel, criando assim um material também muito mais resistente. Nosso projeto surgiu basicamente como uma iniciativa nossa, mas também muito inspirada por um projeto que tinha no Mackenzie, que era o Mac Transforma. E o Mac Transforma pegava estudantes e colocavam eles em frentes diversas da ciência. Não só aquela ciência morta de livros didáticos, de números, mas uma ciência prática. E dado isso, a gente percebeu, caramba, nós temos uma responsabilidade ambiental, nós temos uma responsabilidade com o que fazer com o meio ambiente, o que fazer com toda essa ciência. E o nosso resultado foi aplicar isso no couro ecológico, aplicar isso em um projeto científico. Não só por uma vontade de desenvolver nessa sede pela ciência, como também uma forma de revolucionar a educação e de buscar sair do padrão, sair daquilo que é comum dentro da sala de aula. Inclusive, nós estivemos apresentando o nosso projeto tanto na FEBRACE quanto no CIRSOL. Então, a FEBRACE é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, é um dos maiores eventos de comunidade científica para alunos do ensino médio. A gente esteve lá em São Paulo no começo desse ano apresentando o nosso projeto como
como finalistas, e no CIRSOL, que é a Convenção Internacional de Resíduos Sólidos, que teve acontecendo aqui em Brasília, a gente também teve a oportunidade de estar lá apresentando o projeto, levando também para outros alunos, para outras escolas, não só essa sede pelo conhecimento científico e mostrando para eles que sim, é possível você não só aplicar os conhecimentos, mas levar isso além, está trazendo realmente um impacto na sua comunidade e na comunidade científica como um todo. Imagens dos 2 jovens trabalhando no projeto do Biocouro. Nosso objetivo agora também é levar isso para uma escala maior, uma escala industrial, porque o escopo do que a gente consegue aplicar dentro de um laboratório de ensino médio é muito limitado, não só de tamanho de amostras, mas também do que a gente consegue testar, de caracterização física do material. Então, nosso objetivo agora também está justamente em busca de uma empresa, de algum parceiro que consiga nos ajudar a produzir amostras em maior tamanho, em maior escala, testar outras características do material, conseguir ter essa avaliação mais completa dele. Sempre foi muito uma questão de trazer essa questão da consciência, porque muitas vezes quando a gente fica vendo os conteúdos em sala de aula, ou a gente está inserido ali no nosso dia a dia, pode ser que pareça meio distante essas questões ambientais, essas questões de poluição, mas é uma coisa que está afetando o nosso dia a dia, que está presente no nosso dia a dia. As pessoas não percebem isso, mas desde mudanças climáticas até poluição local, questão de microplásticos também, por exemplo, tendo esse desejo de buscar fazer alguma coisa nova, buscar trazer algum tipo de inovação que pudesse contribuir para isso e também buscar reforçar esse meu conhecimento, acho que foi o que mais me motivou a estar juntando aí a galera e estar guiando aí a gente nesse projeto. Eu também tinha essa preocupação ambiental. Em Minas, eu morava numa cidade que, quando a gente tinha a coleta, eu sabia para onde ia. Eu sabia exatamente onde ia o lixo, onde ia o descarte. Tudo isso era muito localizado, porque era uma cidade pequena. E quando eu vim para Brasília, isso ficou muito na minha cabeça, de caramba, eu estou descartando meu lixo, mas eu não sei onde vai. Um futuro bom só vem derivado da ciência. E a gente pensa muito nisso porque, analisando o cenário onde a gente está, na nossa fonte do artigo, a gente cita 40 mil toneladas de alimentos sendo descartados diariamente. Isso é uma quantidade exorbitante. E essa quantidade realmente faz refletir. O que a gente está fazendo com tudo isso que a gente consome? O consumismo, hoje em dia, tomou um patamar, um esteio gigante. E a gente fica preso nesse ciclo sem saber uma saída, sem saber uma solução. E essa solução só consegue vir pensando fora da caixa, utilizando a ciência, os princípios que a gente aprende na sala de aula, com os professores de química, com os professores de biologia, de física, e no conhecimento do dia a dia. Você tem mais projetos, mais pessoas que estão começando a criar uma noção melhor disso, estão começando a desenvolver realmente essa consciência de que não, a gente precisa fazer alguma coisa e a gente tem noção que isso não é só o nosso futuro, mas é o futuro também da humanidade, é o futuro da nossa sociedade, dos nossos filhos, dos nossos netos. O EcoSenado de hoje termina aqui. Obrigada pela sua audiência. Para ver ou compartilhar este e outros programas, você pode acessar o nosso canal no YouTube ou o site da TV Senado, senado.leg.br/TV. Até a próxima. Tchau! Os créditos vêm à tela sobre uma animação em fundo verde. TV Senado 2025.